A conversa de hoje é com o diretor de expansão de nada mais nada menos que a gigante WhatsApp. Vamos mergulhar na mente de um estrategista que provoca movimento, que entende que o crescimento vai além da técnica e que a liberdade, muitas vezes, está em fazer o que a gente não quer por opção. Pegue papel e caneta e se prepare para questionar suas certezas e acelerar a sua jornada. Esse é o Meu Momento Podcast. Bom, pessoal, mais uma vez é bom lembrar vocês que esse episódio ele é patrocinado pela Legrand Inteligência Contábil, um escritório de contabilidade digital que atende vários empreendedores pelo Brasil e pela Europa também, tá? Você que está na Europa aí, nós recebemos 3 clientes da Europa essa semana para fazer declaração de imposto de renda e a Legrand também oferece serviço para fora do país. Então, se você está nessa situação, não hesite. Chame a Legrand através do link abaixo aqui, ou através dos contatos, ou o Instagram, @Legrand Inteligência Contábil. Tenho certeza que eles têm uma solução para você. Então, para a gente começar, estou aqui com a minha digníssima esposa, a Bruna Leal, a nossa host também. E na minha frente está o cara, André Cardoso. Olha, muito bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Que alegria minha estar com esse casal lindo. Olha que sorriso maravilhoso. Você que se abra para você ver que você dorme no sofá. Quem sabe. Deixa abaixo. Deixa abaixo os bastidores. Deixa abaixo. Meus amigos, estamos aqui com o André Cardoso, tá? Eu não vou falar muito porque ele por si só, né, ele vai se apresentar, um currículo extenso, o cara é fera em gestão de pessoas e tudo que ele fala nas redes sociais, eu dou a curtida, compartilho, mando para os meus clientes, né, amigos, e eu tenho certeza que o episódio de hoje você vai tirar muitos insights. Não, Andrezão? Assim espero. A minha expectativa é essa. Mas, e quem é o grande André Cardoso? Assim, antes de falar quem é o grande André, falar que as pessoas devam assistir todo um episódio. Não só o episódio da minha entrevista, mas outros episódios de outros podcasts, porque um episódio de um podcast ele dura ali 1 hora. Mas quem está assistindo não é pelo conteúdo inteiro de 1 hora. Às vezes é por uma frase, é uma palavra, é um insight, que a pessoa não sabe em que momento daquele episódio esse insight ele vai vir, entende? Ou seja, por isso que eu sempre estimulo que quem vai assistir um podcast, quem vai numa palestra, assista tudo, assista na íntegra, porque você não sabe em qual momento vai vir a frase, aquele insight, aquela palavra, aquela frase que você vai dizer, caracas, é isso. E que isso vai fazer aquela virada de chave que você está buscando. Porque quando a pessoa está assistindo vários podcasts, ela está assistindo vários conteúdos, o que é que a gente tem certeza sobre essa pessoa? Ela está buscando algo. E às vezes ela própria não sabe o que é esse algo, até a hora que ela encontra. Entende? Ou seja, então, para você que está assistindo, deixa eu te estimular, assista na íntegra o episódio, porque você não sabe em que momento eu ou eles vai estar dizendo alguma coisa que é justamente aquilo que você precisava ouvir. Porque você está buscando algo. Talvez nem você saiba, eu não sei, talvez você não saiba, mas quem sabe vai acontecer em algum momento do episódio, né? Exatamente. Boa. Show. Agora, quem é André? André é um inquieto, André é um cara inquieto, André é um cara que entende que a vida ela é feita por pessoas, né? Todas as relações. Quero ter sucesso como empresário, pessoas. Quero ter sucesso como vendedor, pessoas. Eu quero ter sucesso na contabilidade, pessoas. Você não faz contabilidade de parede, você faz contabilidade de pessoas. Pessoas esquecem de mandar uma nota, acham que não é importante, né? Exato. Ou seja, então, na verdade, se você fizer só a contabilidade, sem fazer a gestão de pessoas, você termina que vai fazer uma contabilidade menor do que você poderia fazer. Ou seja, então, quando a gente olha para 360 graus, nós somos cercados por pessoas. Então, eu entendo que, nessa minha inquietação, que o meu principal material de trabalho, minha matéria-prima, são pessoas. E as pessoas têm uma capacidade singular de trazer coisas inéditas. Eita, conte mais sobre isso, viu? De trazer coisas inéditas, de você ficar olhando, não, ela não disse isso, não, ela não pensa assim, não.
Não, sério. Vou contar um episódio. Esse aconteceu em 1900 e bolinha, quando eu estava na ponta da lança fazendo matrícula, vendendo um curso de inglês, né? E eu fui atender um cara de 50 e poucos anos, 56, 54, por aí assim, aposentado da Petrobras. Beleza? Então, um cara solteiro, 50 e poucos anos, aposentado da Petrobras. Ok? E eu apresentei toda a metodologia de ensino para ele, apresentei todo o serviço, apresentei tudo para ele, verifiquei a questão de valores e etc. E estava tudo assim encaminhado para poder aquela matrícula acontecer, entendeu? E aí eu perguntei para ele, e eu falhei em um momento do meu pitch de venda, que era para eu ter perguntado para ele se ele dependia de alguém para tomar a decisão de fazer um curso de inglês. Mas eu analisei o quadro. Solteiro, sem filhos, né? Solteiro, sem filhos. Trabalha na Petrobras. Aposentado da Petrobras, 54 anos, independente. Pensei, pô, esse cara é ele por ele, né? E fui com a entrevista até o final. Quando eu chego no final da entrevista, você depende de alguém para... vamos fechar? Pô, cara, eu gostei de tudo, achei tudo muito bom, tudo muito legal, mas, poxa, eu não posso tomar decisão agora. Por quê? Porque eu preciso falar com a minha mãe. Com a mãe? Com a mãe. Esse é o ponto. Com quem? Com a mãe. Com a mãe. A mãe, o cara de 54 anos, precisa conversar com quem? Com a mãe. Com a mãe. Mano. Aí, e aquilo me pegou, me chocou, né? Eu virei... com quem? Você ficou assim, com quem? Você esperando esposa. Tanto, né? Com quem? Com minha mãe. Sua mãe. E eu repeti sua mãe umas 3 vezes. Sua mãe. Entendi. Você precisa falar com sua mãe. Isso, Ela tá em casa agora? Tá em casa agora, sim. Ela não sai, não. Então, tá bom. Peguei o telefone de mesa, telefone fixo, né? Sim. Virei para ele e disse, ligue para ela. Ela sabe que você está aqui fazendo entrevista, que você veio para conhecer o curso? Sabe sim. Ela sabe que eu estou procurando um curso. Que bom, né? Então, ligue para ela. Fale com ela. É o quê? Valores? Preciso trocar ideia com ela. Tá bom. Ele ligou para ela. Oi, mãe, eu tô aqui no curso. Não, gostei do horário, gostei do método, mas os valores... Aí ele repetiu os valores, ou seja, ela devia estar perguntando quanto custava, né? E aí ela quer falar com você. Nossa. Caramba! Caramba, aí você vê que o inimaginável não tem limites, né, cara? Não tem limites. Aí oi, tudo bom? Aí aquela voz de senhora Sim. idosa mesmo. Ela, meu filho, tudo bem? Aqui é fulana, a mãe dele. Deixa eu te falar uma coisa. Meu filho quer muito fazer inglês. Ele precisa fazer inglês. Ele precisa fazer inglês, entendeu? Ele quer muito, faz muito tempo já que ele quer fazer, mas agora não vai dar não para ele fazer inglês. Entendeu? Ué. Por quê? Porque eu tenho 80 e poucos anos, eu tenho meus remédios, ele também tem uns remédios que ele toma, cuidar da saúde, coisa e tal. Essa despesa agora não dá para ele, não, tadinho. Viu? Você não fica chateado, não? Eu não, minha senhora, não fico, não. Fique tranquila. Aí eu desliguei. Sua mãe disse que você não pode fazer agora, não. Aí ele, desculpa. Eu, não tem problema, não. Caramba! Da próxima vez era legal você ter trazido sua mãe com você. E o cara foi embora e eu fiquei lá sentado na minha cadeira. Gente, que situação surreal. Surreal. Eu fiquei lá na minha cadeira pensando Gente. da mãe. E eu ainda fiquei repetindo, ele dependia da mãe. Entendeu? Então, quando você lida com ser humano... Rapaz... Sabe aquela prova de colégio? De marcar que tem lá a letra E ou F, a depender do colégio? Todas as alternativas acima são corretas. Tá ligado? Meu Deus. Isso é lidar com o ser humano. Exato. O ser humano é sempre a última opção. Pode marcar sem medo. Todas as alternativas acima são corretas. Ou seja, tudo pode acontecer. Então, dentro da minha trajetória profissional,
Eu sempre gostei muito de lidar com essa variável, com esse imponderável que é o ser humano. Não Uhum. só no campo, na linha de frente de vendas, porque eu tinha que entender cada pessoa que estava sentada diante de mim, mas Uhum. liderando, formando pessoas para poder extrair o melhor de cada um. Perfeito. Hoje mentorando, liderando empresários, eu preciso também entender, porque muitas vezes, sabe o que acontece, Thiago? Uma pessoa tá fazendo alguma coisa errada aqui. Uhum. E você, quando você não entende sobre o ser humano, você só vai corrigir o erro. Uhum. E o erro não é o erro é apenas a consequência, Hum. sacou? E aí Uhum. você vai reparar que você está corrigindo aquele mesmo erro várias vezes. E você começa a ficar chateado como empresário. Pô, já corrigi isso não sei quantas vezes. Pô, já estou cansado de falar a mesma coisa. Mas por quê? Porque você está tendo uma visão limitada de estar corrigindo apenas a consequência, sem identificar qual é a origem que está gerando aquele erro. Uhum. Onde é que ele está falhando? Quais são os processos que ele está vivendo em casa, na mente dele, no relacionamento dele, da história dele, que está, de tempos em tempos, estourando um erro no mesmo lugar, porque você só está corrigindo a consequência, nunca a origem. Entende? Ou seja, Uhum. então, quando eu resolvi abrir minhas redes sociais, deixei minhas redes sociais, antes era privada, até 2022 era privada, só coisa de família, amigos e viagem, coisa desse tipo. Quando eu resolvi abrir minhas redes sociais, eu fiquei pensando muito, poxa, sobre que conteúdo eu levo? E eu poderia levar um conteúdo de vendas, ensinar vendas, já que minha formação é toda na área de vendas, né? Poderia falar sobre várias coisas, mas eu resolvi falar sobre mentalidade e visão. E eu resolvi falar sobre liderança, sobre gestão emocional, porque no final do dia, esse conteúdo ele está conectado em toda e qualquer área. Ela serve Com para certeza. toda e qualquer pessoa. Quer ver uma coisa que eu vou falar para você? Natália Build que não É, sei A se. gente acabou de ter um exemplo, né, de foi. falta de gestão emocional, né? Quer ver um exemplo? Quer ver uma coisa? Por exemplo, você vai num evento do Wendel Carvalho. 7.000 pessoas no evento. Ele ensina lá como a pessoa fazer dinheiro na internet, como a pessoa criar negócios e etc. Pô, o Wendel é um cara de sucesso dentro da internet, ele tem autoridade para poder ensinar. Ou seja, o que ele está ensinando lá é mentira? Não, é real. 7.000 pessoas passam por um treinamento dele. Você tem lá o Érico Rocha, outro cara fenomenal, de um Referência. conhecimento sem igual, referência no segmento digital. Ele vai lá, faz treinamento para 3, 4 mil pessoas. Você tem um Paulo Vieira, outro cara fenomenal, faz lá treinamento para 6, 7, 8 mil pessoas. Perfeito? Uhum. Você tem o próprio Flávio Augusto, que faz lá eventos para 4, 5, 6 mil pessoas. Note que todas essas pessoas, elas sobem ao palco e elas levam um conteúdo real, de Uhum. experiências vividas, de resultados que eles alcançaram e alcançam e replicam em suas empresas. Agora, se ele entrega um conhecimento real, que uma vez validado, que uma vez praticado, vai levar a um resultado, se não igual, pelo menos parecido, ou pelo menos melhor do que a pessoa tem, por que que nessa esteira de produção, que entram milhares de pessoas para adquirir conhecimento, na outra ponta não sai a mesma quantidade de milhares de pessoas tendo os resultados? Bom questionamento. Verdade. Não é o conhecimento que elas estão adquirindo, é, são as deficiências que elas têm emocionais, são as Uhum. deficiências que elas têm de visão, de mentalidade, que não sustentam uma ação. Uhum. Sim. Ou seja, ela recebe o conhecimento, mas ela não tem força para colocar ele em prática. Ela recebe um conhecimento, inicia, mas não tem resiliência para ir com ele até o resultado. Uhum. Ela recebe um conhecimento, mas questiona se é para ela. Entende? Se é possível, se ela é capaz ou qualquer coisa desse tipo. Sim. E Entende? quando você fala isso, você fala de grandes realizações, mas a gente pode pegar coisas menores e a gente vai ver que é a mesma lógica. Por exemplo, muita gente já sabe o caminho de uma alimentação saudável ou já sabe uma quantidade mínima de ingestão de água diária
E por que que não faz? Não é a falta de conhecimento do que é o melhor, do que é o saudável. Não é a falta. É uma outra coisa que está travando ela de colocar isso em Que prática, está né? travando ela, como a gente pode pegar várias outras esteiras de produção, a esteira de produção das formações universitárias, na outra ponta sai pessoas formadas em direito, em advocacia, em medicina, nas várias áreas de saúde, contabilidade, e quantos efetivamente vão ser profissionais de sucesso ou minimamente bons com o conhecimento que adquiriram. Ou seja, alguns dali serão milionários, outros serão pobres. Ou seja, então o problema não está na faculdade e no conhecimento que ela entregou. Está no que cada um fez com o conhecimento. Sim. Entende? Ou seja, então eu entendo, e foi essa a minha provocação de quando eu me abri para a internet, de que eu queria ser um local de provocações. Eu queria confrontar as pessoas dentro das suas matrizes de pensamento. Eu queria confrontar as pessoas dentro do seu padrão de ver, de pensar, de entender e de levar para elas uma visão de que a grande culpada pelo sucesso ou pelo fracasso dela é ela mesma. Porque nós vivemos em uma cultura que, infelizmente, hoje, o vitimismo ele se tornou uma coisa que é moda. Por que vitimismo é fácil? Porque quando a culpa está em outro, em mim não habita a culpa, eu sou mera vítima, eu só tenho que sentar aqui, chorar e ficar lamentando pelo que os outros fizeram comigo. Mas quando eu sou o culpado, então eu tenho que me levantar e fazer o que precisa ser feito. Tirar a bunda da cadeira. Tirar a como bunda fala, da cadeira e fazer o que precisa ser feito, entende? Então, eu peguei a minha história, eu peguei as minhas transformações que eu passei, que o Flávio ali, como meu líder direto, ele me confrontou, ele ia me lapidando, ele ia me tirando das minhas mediocridades, curando as minhas perebas, as minhas perebices, como ele chamava, e eu fui ali crescendo dentro do meu padrão de pensar, de agir, para poder conseguir construir resultados relevantes dentro da companhia, dentro da minha vida, enfim. E esse conhecimento habita em mim, de forma prática. Então, é esse conhecimento que hoje eu levo para empresários em mentoria, é esse conhecimento que eu levo para as pessoas que me acompanham no Instagram. Então, o André hoje é o André que quer compartilhar, é o André que quer, se eu estiver fazendo tudo que eu estou fazendo, e uma pessoa mudar de vida, já valeu a valendo, Já pena. valeu Tá a valendo. pena. É Já valeu a interessante pena. essa abordagem que você trouxe, que utiliza, que é a da provocação. Porque, às vezes, quando a gente vai pelo caminho tradicional de apenas dar uma explicação lógica sobre algo, a pessoa não consegue sair da mesmice que ela tá. Mas quando você faz uma pergunta que ela não estava esperando, chega a dar aquela... Opa, peraí. Existe essa outra forma de pensar sobre esse assunto? E eu acho muito interessante isso. E quando você trouxe também a questão de ter um mentor, né, que foi o Flávio, que te ajudou nesse processo de crescimento pessoal e tudo mais, eu aproveito para me fazer uma pergunta. E aí os nossos telespectadores vão ter a oportunidade também de saber sobre isso. Quem é o Flávio Augusto para o André Cardoso? Cara, Flávio Augusto é uma pessoa que eu respeito demais, é uma pessoa que eu admiro demais, que eu tenho um carinho imenso, uma gratidão sem igual. Uma pessoa que eu admirei desde o primeiro dia que ele cruzou na minha vida. Porque quando nós cruzamos os nossos caminhos, ele tinha 23 anos, eu tinha 21 anos. Eu estava atendendo um anúncio para uma vaga de assessor comercial numa empresa e aquele garoto de 23 anos já era diretor comercial dentro daquela empresa. Então, 2 anos a mais apenas. então 2 anos de diferença, e ele estava numa posição que já era uma posição de destaque como diretor comercial. Ele morava no Rio de Janeiro, era diretor da unidade do Rio, a unidade de Salvador, que eu atendi o anúncio, unidade no interior de São Paulo, e eu via aquele cara com a profunda admiração pelo que ele já tinha construído. Ele tinha entrado naquela empresa 4 anos atrás como assessor. Ou seja, então ele já tinha uma história ali de 4 anos, entrou na mesma condição que eu estava entrando e era diretor. Ou seja, então eu já me conectei na história dele logo de cara, porque eu estava entrando como assessor e eu pensei, eu quero ser como esse cara, eu quero ser diretor, eu quero crescer e eu vou colar nele. Então a primeira coisa que eu admirei no Flávio foi a trajetória dele, a idade, já ser diretor, ter entrado naquela empresa no mesmo cargo que eu estava entrando e em 4 anos ter descrito a trajetória que ele descreveu. Então, a primeira admiração que eu tive com ele foi pela trajetória dele.
O segundo momento de admiração que eu tive com o Flávio foi a admiração pela retidão dele, pelo caráter dele, entende? Pelos valores dele. Eu tive um episódio dentro daquela empresa, daquela companhia, que não era a WhatsApp ainda, obviamente. Eu tive um episódio dentro daquela empresa onde ele tinha duas opções. Ele poderia ficar ao lado do que era errado, mas um errado que tinha uma intenção clara de puxar resultado, produção e vendas, ou seja, era um gerente comercial da unidade que estava usando de artifícios de mentira para poder arrancar produção, performance do time de vendas. Provavelmente com o argumento de que os fins justificam os meios. Exatamente, ou seja, é uma mentira, mas a galera vai produzir. Uhum. E Flávio era diretor daquela unidade. Logo, se aquele gerente tivesse resultado através daquela estratégia de mentira, o Flávio, como diretor, estaria Seria beneficiado se de alguma beneficiando do resultado que ele estaria obtendo, perfeito? Uhum. Só que quando eu percebi a mentira, quando eu detectei a mentira por parte daquele gerente, eu tive a ousadia de, como assessor, na época já não era mais assessor, já era supervisor, eu tive a ousadia de, como supervisor, buscar o Flávio, diretor, Sim. que estava naquele momento no interior de São Paulo. Eu achei ele numa unidade, saí ligando para cada unidade daquela empresa até achar ele. Achei ele no interior de São Paulo e eu falei para ele, disse, cara, preciso tirar uma dúvida com você, está acontecendo isso assim, assim, que o gerente aqui está falando, e eu queria saber se isso é verdade. E qual Entende? seria? E naquele momento, a verdade é que o Flávio teria ameaçado aquele gerente de demissão se não Uhum. tivesse um resultado X naquele final de semana. Sim. Entende? E a galera trabalhou, eu virei a madrugada no aeroporto, fazendo pesquisa para fazer uma matrícula na madrugada, e eu fui a única matrícula que aconteceu daquele final de semana inteiro. E justamente a matrícula que eu fiz na madrugada no aeroporto. E quando Caraca, você vai fazer matrícula na madrugada no aeroporto, meu no amigo. aeroporto. Você vê que... Eu falava até falar sobre isso, né? Então eu vou até parafrasear aqui, que o extraordinário acontece no desconforto. No desconforto. Cara, você fazendo matrícula no aeroporto, cara. Essa máxima porque Na real, né? madrugada. Na madrugada, porque o que acontece? Aquela equipe inteira era apaixonada por aquele gerente. E aquele gerente estava se mostrando num momento de fragilidade, de risco e de ser demitido por conta da falta do resultado da equipe. Uhum. Entende? E aquele gerente expôs para a equipe que ele estava para ser demitido. E que precisava de um resultado X até segunda-feira. Isso foi na sexta. Uhum. Então eu liguei para todos os contatos que eu tinha, tal, não consegui virar nenhuma matrícula. O que foi que eu fiz? Peguei o último ônibus que tinha, fui para o aeroporto, né? O aeroporto 2 de julho, aqui na época era 2 de julho. E aí eu fui para o aeroporto. Tinha um aviãozinho na frente, eu me lembro. Então eu fui lá, comecei a fazer pesquisa com funcionários do aeroporto. O que é que eu pensei? Vendo inglês, aeroporto, lá eu vou encontrar alguém. Uhum. E comecei a fazer pesquisa. Quando foi lá para as 2h30 da manhã, eu peguei um gerente do antigo Palheta, que era um restaurante que tinha lá no aeroporto na época. O cara tinha necessidade de aprender inglês, 2h30, 3h da manhã, eu estava fechando a matrícula dele. Nossa. Entende? Perfeito. Não tinha ônibus para voltar, sentei nas cadeiras do aeroporto, fiquei esperando às 5 horas para ter o primeiro ônibus. Voltei para casa. 9h da manhã, eu estava no sábado na escola, a única matrícula que tinha acontecido tinha sido a minha. Qual foi a reação daquele gerente ameaçado de demissão? Aplaudir a matrícula, fazer festa, e é isso aí, galera, vamos trabalhar. E aquilo ficou incompatível. A reação dele ao resultado foi incompatível ao drama que ele tinha feito no dia anterior, que ele estava para ser demitido. Entendi. Aquilo saltou aos meus olhos. Sim. E aí eu cacei o Flávio naquele sábado de tarde, até achar ele, e eu apresentei para ele o que tinha acontecido. Naquele momento, o diretor Flávio Augusto, ele poderia ter ficado ao lado do gerente, validando a mentira do gerente, porque aquela mentira tinha um objetivo de extrair resultado Sim. de vendas que ele, como diretor, queria que aquela unidade tivesse. Uhum. Perfeito? Uhum. E se ele ficasse do lado do gerente, ele não queimava o gerente para a equipe. Sim. Entende? Mas a escolha do Flávio Augusto naquele momento foi uma escolha diferente. A escolha dele foi: ele mentiu, ele não estava ameaçado, não está ameaçado, eu nunca liguei para ele para falar nada sobre isso, e eu quero que você reúna toda a equipe na segunda-feira e fale a verdade. E deixe que o resto eu resolvo.
Caraca. Ou seja, então eu já era encantado pelo Flávio Augusto, resultados, né? O cara que em 4 anos entrou como assessor, já era diretor regional de uma empresa que eu tinha começado a trabalhar. Então eu já era apaixonado ali pela história dele, pela trajetória dele. Naquele momento, eu me encantei, me apaixonei pelos valores, pelos princípios daquele homem. Entende? Uhum. Então, naquele momento, teve um encantamento que foi muito mais profundo, muito mais marcante, muito mais determinante para mim. Então, eu entendi que aquela pessoa era uma pessoa que tinha palavra, era uma pessoa que tinha valores, é uma pessoa que não se vendia para ter um resultado, entende? E a partir dali eu tomei a decisão que eu queria estar onde ele estava. Então, naquele momento, eu tentei, fiz de tudo para ser transferido para trabalhar no Rio de Janeiro, que eu queria trabalhar sob a liderança direta dele. Sim. Entende? Então, eu cavei esse pênalti, não consegui ser transferido, porque a empresa não transferia supervisor, só de gerente para cima. Deixa eu te interromper rapidinho. Fala. Eu não vou dormir se você não contar como foi essa reunião para contar Exatamente. que aquela conversa do gestor era mentira. Foi babado. Como é que foi? Foi babado, a gente foi babado. Eu reuni a equipe tinha outra supervisora, tinha os assessores. Você estava etc. hierarquicamente abaixo desse gerente que Sim, promoveu eu essa... era supervisor. Você era supervisor. Eu era Certo. supervisor. Então, eu reuni a equipe às 8 horas da manhã de segunda-feira, que era o horário que todos estavam juntos. E no mesmo horário, 8 horas, Flávio ligou na unidade e chamou ele para uma reunião. Ah, então ele não Entendeu? estava nessa reunião da Não. equipe. Entendi. E enquanto eu estava, Flávio fez isso para que eu pudesse falar com a equipe enquanto ele falava com ele. E aí eu falei o que eu tinha percebido, falei o que eu tinha detectado, falei da minha ação de buscar o Flávio e dei o recado que o Flávio mandou. E que ele havia mentido, que o Flávio não compactuava com mentira, não compactava com falta de valores, de princípios e etc. E ali a liderança daquele cara foi absolutamente quebrada para toda a equipe naquele instante. E eu, temporariamente, assumi a liderança da equipe até que ele mandou um outro gerente para a unidade. Entendeu? Então, esse foi o desfecho. Mas, naquele momento, eu já não queria mais estar em Salvador, eu queria estar no Rio de Janeiro trabalhando diretamente com ele. E aí eu cavei esse pênalti, consegui ir para o Rio de Janeiro para trabalhar com ele, e a partir daí nunca mais me separei da liderança dele. Entendeu? E qual foi a estratégia que você usou para conseguir ir para o Rio de Janeiro, considerando que você não conseguiu a transferência? Já que aí você acabou de falar pode que passar essa parte aí. supervisor não era transferido, né? O supervisor não tinha direito de transferência. Eu falei com o Flávio, não, meu querido, só gerente. Chega gerente que você vem. E eu sabia que até chegar gerente, eu podia não resistir naquele ambiente, entendeu? Eu podia não resistir naquele ambiente. E eu, tentando convencer ele aí chegou um momento que ele tem essa. Você insiste com ele até a segunda palavra. Da terceira em diante, ele já te corta, entendeu? Tipo assim, Sim. mas Flávio? Não, meu querido. Mas Flávio? Não, meu querido. Aí na terceira não tem a terceira. Qual foi a parte que você não entendeu? Eu entendo, Flávio. Entendeu? Qual foi a parte que você não entendeu? Eu não entendi. Aí entendi. Então teve esse momento que ele... Qual foi a parte que você não entendeu? Não transfere supervisor. E aí eu cheguei, então, virei para ele e usei de uma estratégia, né? Estratégia. Né? E aí eu virei para ele e disse, tá, mas vamos supor, tudo no campo da Só pra suposição, no campo da exatamente. suposição, vai que eu estou no Rio de Janeiro desempregado. Você acha que eu teria uma chance de conseguir uma vaga, de me empregar na unidade que você atua? Ele teria. Teria. Já calculando. Ele já mapeou mapeando. Já mapeou o que eu ia falar, né? Ele disse, então tá bom, então eu estou pedindo demissão. E aí eu pedi demissão da unidade de Salvador, pedi demissão. E peguei um busão, 27 horas de viagem, R$100 no bolso. Caramba! Né? Cheguei em casa, contei para minha mãe foi transferido. Óbvio! Aí você vê, né? Aquele caso do cara do início do podcast, com 54 anos, falando com a mãe, dando esse feedback pra mãe. Ou você também, sem dizer exatamente o que aconteceu. Pra não preocupar. Claro. Eu vou desempregado pro Rio. Já pensou? A mãe vai ficar muito preocupada. Não ia dormir uma semana até. Não. Deve você falar, mãe, consegui emprego, viu? Tô bem, tô aqui no Rio. Até dizer que consegui emprego, não. Fui transferido.
né? Fui transferido e aí peguei meu ônibus e piquei minha mula e fui para o Rio de Janeiro. E a partir daí, vivi sob a liderança dele, fui formado por ele, fui confrontado por ele, lapidado por ele. Então, o Flávio, para mim, é uma figura muito importante Uhum. na minha vida, é um divisor de águas, é uma pessoa que eu respeito, admiro e defendo ele em qualquer ambiente que eu esteja. Na sua experiência de gestão de pessoas, né, que é longos anos aí, tá com os cabelinhos brancos, mas é sua experiência. Pintado fio a fio. Pintado fio a fio, exatamente. Pintado Que eu ia fio a falar fio. sobre isso mesmo, Isso né? aqui como é o nome desse processo? Para platinar assim. Platinação, Acho que né? é balaiagem. 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 Exato. É fio a fio. Entendeu? Balaiagem. Entendeu? Balaiagem. Dá para ensinar para uma pessoa praticamente tudo. Sim. Só não ensinar o cara a tá afim, né? O cara tá afim. Cara, eu vou dizer que isso também dá. Como? Vamos lá. Como é que você ensina o cara a ser um ótimo vendedor, a quebrar a objeção, né? As regras da empresa, a cumprir horário. Isso você ensina tudo. Agora, na minha cabeça, assim, pensando, poxa, como é que eu ensino alguém a sair de casa e venha que aqui você vai fazer vendas, vai ganhar dinheiro, venha com vontade. Como é que ensina isso pro cara? Vamos lá. As pessoas não querem, elas não conseguem querer aquilo que elas não sabem que existe ou que é possível. Entende? Como assim? Vamos lá. Flávio tem um episódio que ele contou recentemente, inclusive, que era o seguinte. Ele sempre foi de uma família muito simples. Não de família pobre, de favela, mas ele morava no pé da favela. Sim. No condomínio no pé da favela. Então ele foi de uma família sempre muito simples. Funcionários públicos, mãe educadora, o pai sargento do exército. Então, vida simples, conjunto habitacional, em um bairro simples do Rio de Janeiro. Beleza? O que acontece? Então, Flávio, ele fazia um discurso de que ele não gostava da Disney. Uhum. Que ele não gostava do Mickey. Que ele não gostava dessa coisa de parque. Entendi. Entendeu? Uhum. Por que ele fazia o discurso que ele não gostava? Um discurso anti-parque, anti-Disney, anti-Mickey. Porque na cabeça dele, aquilo era uma realidade distante, Inalcançável. inatingível, inalcançável para ele. Então, qual era a melhor forma de defesa que ele tinha? Perfeito. A melhor forma de defesa que ele tinha era dizer que não gostava. Caramba. Porque E a não gente faz gostar, muito isso. quem não gostar, eu não vou, não é porque eu não posso. Eu não vou porque eu não gosto. Eu não vou porque eu não quero. Uhum. Entende? Você Eu nem mascara... faço questão. Você é mais cara. Disney, Entende? que Disney? Entende? Ou seja, então, quando você não sabe que algo é possível, ou você não sabe que algo existe, você não vai ter chance de desejar aquilo. Entende? Então, por exemplo, existe um mundo que eu desconheço, talvez vocês desconheçam, que é o mundo que os bilionários vivem. Os bilionários em dólar vivem. Sim, Entendeu? Sim, É bom sim. especificar qual é a Exato. moeda. Que os bilionários em dólar vivem, entende? Que é dos clubes exclusivos que só pode, que a pessoa paga milhões para poder fazer parte do clube e que a pessoa diz, eu quero o ingresso para hoje para assistir o Los Angeles Lakers jogar. Eu quero na cadeira da frente. Isso não está acessível para mim, isso não está acessível para você. Mas está acessível para o bilionário que ele queira isso agora, hoje. Uhum. Estou aqui na porta do estádio, quero entrar. Ele vai entrar. Sim. Entende? Por quê? Porque para ele é possível. Ele conhece esse mundo, ele tem acesso a coisas desse mundo que a gente desconhece. Uhum. Entendeu? Ele tem acesso ao jato privado, ele tem acesso a não pegar a mesma fila de imigração que eu pego, que você pega no aeroporto. Uhum. Ele tem acesso a iates, ele tem acesso a hotéis com experiências que são impossível imaginar para réis mortais que viajam para hotéis comuns. Sim. Entende? Sim. Ou seja, então eu não consigo desejar algo que eu sequer consigo conceber que aquilo é possível ser desejado. Uhum. Entende? Ou seja, então Faz sentido. Então o grande problema das pessoas que elas ficam presas em determinado ambiente é porque elas entendem que aquele ambiente é um ambiente que elas pertencem.
e elas acreditam que o próximo nível não está à disposição delas, que o próximo nível não é acessível para elas. Por quê? Porque elas já vêm de gerações que vivem aquele mesmo padrão, entende? E ela entende que aquele é um ambiente ao qual ela está condenada a viver, sacou? Então, quando você vai apresentar para essa pessoa uma possibilidade, a primeira coisa que ela, mais natural que ela vai ter não é, caracas, que animal, eu quero. O primeiro pensamento dela é, poxa, que legal, mas não é para mim. Entende? Ou seja, então não se fala apenas de você apresentar para a pessoa o caminho, a possibilidade, mas é de você mostrar para ela, que é possível. Sim. Entende? Ou seja, de novo, não adianta eu criar um processo, por exemplo, você tem a sua empresa, aí você cria na sua empresa cargos e salários e etc, e você cria plano de carreira. Talvez você não você vai ter dificuldade de ter alguém que entre aqui para percorrer todo o plano de carreira que você criou, porque ela não acredita que é para ela. Sim. E ela vai ficar vendo aquele plano de carreira e não vai fazer uso dele. Agora, se você criou aquele plano de carreira com a intenção que alguém faça, então você precisa sair do seu papel de dono da empresa, de chefe, e você precisa se tornar um líder. Alguém que olha para essa pessoa e não diz apenas que o plano de carreira existe, mas você começa a trabalhar nela as convicções dela. Você começa a trabalhar nela as crenças limitantes dela. Você começa a trabalhar nela as frustrações dela. Você começa a trabalhar nela tudo que a paralisa de pegar aquele caminho que está diante dela, à disposição dela. E quando você investe neste ser humano para quebrar tudo que aprende onde ela está, ela começa a olhar para aquele caminho e dizer, caramba, eu posso. Caramba, é para mim. Caramba, é possível. Sim. Entende? Faz muito sentido isso que você está falando. E enquanto você está falando, eu estou aqui lembrando. Você falou de plano de carreiras. Eu trabalhava numa empresa que tinha um plano de carreiras, só que a conversa que existia era: só consegue um cargo, uma função gratificada quem tem influência política. Porque era uma empresa que tinha a ver com a parte política. E eu falei, eu tenho zero influência política, eu não tenho nem conheço político nenhum, então eu nunca vou conseguir. Então eu fiquei na posição de, esse plano de carreira não é para mim. Não me pertence. E eu trabalhava num setor que a chefe do setor era chefe há 30 anos, ela já era aposentada, todo mundo era meio que aposentado no setor, e todo mundo tinha aquela verdade absoluta e ecoava o tempo todo ali. E aí, em algum momento, eu fui trabalhar em um outro setor, e numa reunião assim, um chefão, um superintendente que tinha influência política, falou para mim, surgiu uma supervisão, uma oportunidade de uma supervisão, e a gente quer que você assuma. Eu estava tão convicta de que eu jamais conseguiria uma função gratificada que eu pensei que era para eu assumir apenas as atividades e não a função oficialmente tendo a gratificação. E eu lembro que eu fiquei assim olhando para ele, tudo bem e tal. E meu chefe mais imediato do meu lado, você entendeu que você vai ganhar uma gratificação? Eu falei, não tinha entendido isso não. Ele, você vai assumir oficialmente a função. Eu falei, Ele falou, E sabe quanto é a gratificação? Tipo, a gratificação dobrava o meu salário. E eu lembro que eu fiquei assim, oxe, como assim? Porque esse chefão que tem influência, eu não trabalho diretamente com ele. Como é que ele sabe que eu sou capaz e que eu sou uma boa opção para essa função? O meu chefe imediato sempre dava o feedback para ele. Esse trabalho aqui que eu tô te entregando, quem fez foi Bruna. Olha, isso aqui, quem teve influência aqui foi Bruna. Então, meu chefe imediato apresentava o meu trabalho para essa pessoa, e essa pessoa pensou, se eu que defino quem vai ficar nessa função aqui, eu quero alguém competente. E eu já sei que essa é uma boa opção. Eu quero melhor, né? E ali foi quando minha cabeça fez pum! E todo mundo que eu conhecia antes, falei, como assim que Bruna vai virar supervisora? Justamente, todo mundo tinha essa crença. Eu cheguei no ambiente que todo mundo estava lá muito mais tempo que eu. O que é que eu pensei? Eles sabem mais do que eu. Se eles estão dizendo que não tem como, é porque não tem como. Mas, de repente, aquela possibilidade se abriu para mim. Você toma aquilo como uma verdade e você passa a viver pela mentalidade daquele meio. Exato. Entende? Então, você se limita à mentalidade daquele meio. Então, é muito importante a gente entender... Ou seja, o ambiente sempre vence? Cara, o ambiente, ele tem uma tendência de sempre vencer. Se você não romper com ele, ele vai te dominar. Ele vai te integralizar a ele e vai te subordinar ao ambiente. Então, o ambiente tem o potencial, sim, de sempre vencer. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa entender. Esse ambiente
ele tem este resultado. Este resultado eu quero para minha vida? Não. Então, eu tenho que estar disposto a abrir mão deste ambiente. Eu tenho que estar disposto a migrar para outros ambientes. Entende? A transicionar de ambientes. Por quê? Uhum. Porque este ambiente ele já tem um padrão de entrega de resultado que eu já entendi que não me atende. E eu não quero para minha vida. Pode ser que ele tenha me atendido até então, mas a partir de agora, não me atende mais. Não faz mais Exatamente, porque sentido. pensemos o seguinte, aquele ambiente já tem um padrão comportamental. Então, eu tenho que olhar para os resultados daquele ambiente, entende? Então, por exemplo, se eu ficar morando aqui, nesse bairro, nessa rua, com esses amigos, o que é que essa vida ela entrega de resultado? Aí você começa a Perfeito. ver o resultado das pessoas que estão dentro daquele padrão Uhum. comportamental. Se você olhar aquele resultado e você já estiver tão corrompido pelo meio que você olha para aquele resultado e pensa que aquilo é um sucesso, Uhum. o ambiente venceu e você vai estar dentro dele pro resto da vida. Ou seja, é o que eu falo brincando, né? Mas se você falou aí algo que é verdade e que colabora com o que eu falo. É melhor você ter uma casinha humilde, num bairro top, do que você ter um casarão em um bairro periférico. Porque o ambiente, né? E supõe-se, entende-se, né? Que um ambiente onde tem um bairro bom, né? Mais pavimentado, né? Moram pessoas mais educadas, pessoas com resultados melhores, né? Então, eu sempre falo isso, cara, é melhor você ter uma casinha num bairro bom do que você ter uma casona de um bairro periférico, Meu, mal afastado. meu sogro tem 94 anos. Ele foi funcionário até se aposentar no comércio. E aos 55 anos ele foi empresariar e foi empresário até os 75 para 80 Caramba. anos. Na fase de empresário foi a fase que ele comprou apartamento, comprou fazenda, comprou casa na praia e etc. Foi a fase que ele mandou filha para A Disney Disney. e etc. Foi nessa fase aí de empresário. E ele é um cara muito lúcido, muito esperto. E a gente, andando assim de carro, às vezes a gente passa num bairro mais simples, uma baita de uma casa. Aquela baita de uma casa. Ele olha assim, que desperdício de dinheiro. Ele olha assim, que desperdício de dinheiro. Uma casa dessa, num bairro desse, ela não consegue alcançar A valorização que ela merece, a né? valorização que essa casa teria em outro lugar. Porque é uma excelente casa no lugar errado. Uhum. Entende? Caramba. E aí e aí a minha percepção é que aquela pessoa só ganhou dinheiro, Sim, mas não expandiu o padrão mental. exato. Ela não expandiu o padrão mental dela de entender que ela merece coisa melhor. Ela melhorou aonde ela estava, Uhum. mas ela não melhorou saindo de onde ela estava. Ou seja, ela tem uma baita de uma casa numa rua que tem um esgoto a céu aberto 2 ruas depois. Uhum. Ela está baita numa casa que tem boca de fumo do lado. Sim. Ela está numa baita de uma casa, entendeu? Cercada de casa peba, de casa Mal mal rebocada. rebocada, etc. Entende? Ou seja, aquela pessoa só ganhou dinheiro, Uhum. mas ela não evoluiu o padrão mental dela, inclusive de merecimento, de entender que ela merece estar e conviver em um lugar melhor. Ela não se vê merecedora de estar num condomínio bacana, convivendo com pessoas de um padrão diferente daquele que ela foi acostumada a viver durante a vida dela inteira. Uhum. Entende? Eu prefiro estar entre os meus. Pô, amigo, a gente, né, tem uma experiência muito bacana. A gente morava em um certo condomínio, a gente hoje mora num condomínio muito bom hoje. A conversa é outra. A conversa até das crianças, você consegue perceber. As crianças falando, a gente brincando, né? Na piscina, e chegou 6 jovenzinhos assim conversando. A gente começou a estar próximo da gente, não tem como não ouvir, ficou ouvindo. Rapaz, um coleguinha falando assim: não, meu pai estava na China, voltou ontem. Ah, o meu estava na Argentina, estava negociando, falando coisas que eu falei assim: meu Deus, são adolescentes conversando, crianças de 9, 10, 11 anos. Uhum. A conversa é outra, o padrão é outro, até a negociação, né? Quando a gente vai conversar com algum cliente, a gente leva para lá, é outra percepção. Cara, realmente o que você falou, quando você está nesses ambientes, muda até a percepção. Muda
referência. E não é só, a gente tá falando de moradias aqui, mas não é só moradias, não. É igreja, são amizades, são Muda tudo. empresas, Muda tudo. network, né? Ambientes, clubes, enfim, tudo. Muda Tudo que você tudo. perceber, a gente também fez isso, né? Não tô falando mal da igreja que a gente tava, mas a igreja que a gente. É a mesma igreja adventista, só que no bairro próximo da gente. A gente viu assim, poxa, a igreja é assim, ela tem tudo. Mas a gente não tem pessoas para que a gente possa dividir nossa vida. A maioria do casada, né? A gente era casada, mas tudo com filho. Que joga você pro próximo nível. Exato. É um ambiente que mantém você onde você está. Mas é um ambiente que te Exatamente. joga pro próximo nível. Exato. E assim, a gente não tinha, né, uma certa amizade. A pessoa saía, não chamava a gente, tudo normal também. Mas a gente queria também ter essas amizades, ter pessoas assim que chamassem a gente, ou que a gente pudesse conversar, Sim. que a gente pudesse trocar. Então, até a igreja a gente trocou de lugar. Porque a gente entendeu isso no passado, que realmente, quando você muda os ambientes, você não é árvore, né? Você pode mudar de lugar. A árvore fica, né? A árvore poste fica no mesmo lugar sempre. Mas você pode mudar de lugar, você pode procurar melhorias, você né? pode e deve. Agora, você só consegue procurar esses novos ambientes quando você olha para o que você está e você começa a ter um certo inconformismo com onde você está. Sim. E, principalmente, você consegue fazer uma projeção de futuro e ver que para onde aquele ambiente leva, você não quer estar. Entende? Sem você ter esse inconformismo, sem você ter essa sensação de que você merece mais, de que você pode mais, de que você não precisa ser um mero reflexo de onde você está, você termina sendo abraçado pelo meio e se tornando parte dele totalmente integralizada. Entende? Então, mesmo tendo importante. alguém ali do lado como mentor, ou alguém que vai emprestar a visão, mostrando, o ambiente ainda assim tem um reflexo, um papel muito forte na vida dessa pessoa? O ambiente tem. Por exemplo, nos meus processos de liderança, formação de pessoas e etc., o que é que acontece? Eu sempre entendi que eu estou fazendo um cabo de guerra. Perfeito? Vamos supor que eu te contratei para trabalhar numa equipe comercial minha e eu estou te vendendo um plano de carreira, crescimento, mudança de padrão, ganhar sem limites e etc., mas que você precisa trabalhar trabalhar que nem um condenado, você precisa trabalhar domingo a domingo. Eu era o cara de fazer entrevista, matrícula, 2 horas da manhã no aeroporto. Eu era o cara de fazer matrícula domingo, sábado, feriado, ou seja, eu produzia e trabalhava o tempo que fosse necessário para o meu projeto, para o que eu queria construir. Beleza? Só que o que acontece? Aí eu, de repente, te contrato vendo para você o mesmo caminho que eu trilhei. Você olha para o meu resultado e você admira. E você quer o meu resultado. E aí eu te vendo o caminho que me levou para o meu resultado. Perfeito. Qual seria a percepção lógica? Se você admira o resultado, você vai abraçar o caminho com unhas e dentes, né? Às vezes não. Não necessariamente. Por quê? Porque quem inveja sempre inveja o resultado, nunca o caminho. Nunca o processo, né? Ninguém inveja o caminho, inveja o resultado. Sim. E, na verdade, às vezes gosta de falar do resultado como se o caminho não tivesse existido. Como se o caminho não tivesse existido. Boa, Bruninha. Então, o que acontece? Então, quando eu vou liderar essa pessoa para aquilo que ela diz que quer, eu vou começar a influenciá-la para que ela tenha um comportamento diferente do que ela vem tendo. Porque qual é a verdade aqui que eu te dou, Thiago? Se você me disser, André, eu quero ser um milionário. Eu quero ser milionário. Eu vou ser forçado a te dizer, e por mais que te doa, eu vou te dizer que o Thiago que você é hoje é incompetente para esse Thiago que você disse que quer ser. Mas como assim, André? Porque se esse Thiago que você é hoje já estivesse pronto, você já seria o que você disse que você gostaria de ser. Exatamente. Então, você ainda precisa evoluir para que você se transforme na pessoa que vai conquistar aquilo que você disse que gostaria de ter. Perfeito? Então, tem uma jornada para você cumprir aqui. Só que quando eu começo a te influenciar para você fazer essa jornada, você sai da reunião comigo, sai das 8, 10 horas de trabalho comigo, você volta para onde? Para casa. Para casa, para o seu ambiente. Esse seu ambiente, ele te diz que você vai estar aonde você gostaria de estar, ou esse ambiente te diz que você está onde você tem que estar?
Então, esse ambiente está o tempo inteiro desfazendo o trabalho que eu estou fazendo, desconstruindo o trabalho que eu estou construindo. É verdade. Ok? Então, eu estou literalmente fazendo um cabo de guerra na mente dessa pessoa. Realmente. Eu estou fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dessa pessoa para tirar toda a imundície, toda a sujeira, todo o entulho que foi depositado ao longo de anos na cabeça dela, para que ela pense da maneira como ela pensa. Exato. Então, uma pessoa que chega para mim pensando de determinada forma, ela não chega pensando de determinada forma porque ela simplesmente escolheu. Ela foi um depósito de um padrão de pensamento que vem sendo depositado dia após dia, anos após anos, ao longo de toda a vida dela. Então, ela é reflexo desse padrão mental que foi depositado sobre ela. Só que eu apresento para ela aqui, ó, tem a chance, você pode ser isso aqui. Caramba, eu posso? É aquela pessoa que o pulso ainda pulsa, sabe? Sim, sim. Ela ainda não morreu. Apesar de todo entulho sobre ela, ela ainda não morreu. Sim, e quando eu sim. apresento a possibilidade, ela diz, caramba, eu posso crescer? Pode. Eu posso ser gerente? Pode. Eu posso ser diretor? Pode. Eu posso ganhar 10, 15 mil por mês? Pode. Caramba, eu quero isso. Opa, você quer? Aí eu tenho que chegar com uma VAP alta pressão, entendeu? Pegar naquele entulho todo, cravar o pé, porque tem toneladas. De pensamento, desculpe Realmente. o termo, sobre a cabeça dela, na mente dela, e depois que eu tirar todo aquele entulho, o chão fica todo cagado, né? Aí eu tenho que chegar Todo com a cru. VAP, Limpar. passar o VAP, ou seja, para essa pessoa se transformar, então a pessoa que ela é incompatível com o que ela diz que quer. A pessoa que ela é incompetente para o que ela diz que quer. Então eu preciso limpar essa pessoa do que ela é, apresentar para ela o que ela precisa ser, ela abraçar isso que ela precisa ser, entendeu? Viver um tempo sendo essa pessoa, para um tempo vivendo essa pessoa, ela começar a entregar os resultados que essa pessoa que essa nova pessoa é capaz de entregar. A partir desses resultados, ela começa a construir a jornada para aquele novo lugar que ela quer estar. Sim. Então, entende que tem uma jornada aqui? Sim. Então, o que eu preciso fazer com essa pessoa, o que um líder precisa fazer com essa pessoa, é um confronto de ideias, de padrão mental, que é literalmente uma lavagem cerebral. É literalmente uma lavagem É porque cerebral. às vezes você faz todo esse trabalho, né? A pessoa volta pra casa E aí tem o pai, às vezes, E tem aí, a mãe, tem e aí o tem tio. gente, aí tem gente com carrinho de mão de merda, entendeu? Que E vê, vai. Colocando tudo de volta. que vê aquele buraco que eu fiz aqui com a minha pá, Oco. entendeu? Oco, e aí, pá! Aí a pessoa volta no dia seguinte lobotomizada. Olha pra mim com aquela cara lobotomizada, lá vou eu de novo, pá de novo. Pá de novo, A entende? gente vê muito isso. Eu fiz uma consultoria com um cliente em fevereiro. Né? O carnaval foi quando? Foi março, fevereiro? Foi antes do carnaval, pronto. Acho que foi massa. Foi março, antes do carnaval. Aí ela falou que quando veio pra nossa consultoria, pra minha consultoria financeira, a gente começou tudo. Cara, eu cheguei no momento e falei, cara, você não precisa da minha consultoria, não. Você sabe fazer tudo. Você sabe fazer controle financeiro, você sabe que não pode gastar mais do que ganhar, você tem uma planilha financeira, você tem uma empresa que fatura bem. O problema não é essa questão, não. A sua questão mesmo é comportamental. É intelecto. Você não consegue. Aí eu pensei com ele, não, esse Aplicar trabalho tudo que aqui... você tem. Exato. Eu falei muito com ele assim, eu falei, olha, a melhor pessoa para tomar conta do seu dinheiro sou eu, não é você não. É porque quando você fala assim, que eu sou... Ele, inclusive, é o gestor financeiro de uma empresa aí que, enfim... E ele, cara, eu não consigo tomar conta do meu dinheiro, mas é normal, porque você não é a melhor pessoa para tomar conta do seu dinheiro. Sabe por quê? Porque você vai colocar ali na sua gestão a parte emocional. Pense comigo, que você falou, que eu tava pensando aqui sobre a situação. Falei, cara, pense comigo, o que é que você tem de supérfluo? Ele chegou assim, rapaz, eu pago assinaturas. Quando chegou para analisar, ele pagava uns 6, 7 aplicativos de assinaturas que davam uns R$500 por mês. Aí eu falei, você entendeu por que você não viaja no final do ano? Porque R$500 por mês, em 12 meses, dá quase R$6 mil. R$6 mil você pode fazer uma viagem para Maragogi, não sei se você consegue fazer hoje, mas você consegue ir para Aracaju, você consegue ir para um resortzinho, entendeu? Então, você sabe o que você tem que fazer e pode fazer. Só que você não faz, não é porque você não sabe, é porque a sua mente não está preparada para isso. Ela está te sabotando. Aí você falando isso, eu fiquei começando a entender. Viajei aqui na maionese, comecei a entender
Esse processo, que ele no final ele entendeu realmente, Thiago, o meu problema não é eu não saber o que fazer, é que eu não consigo fazer. Depois ele descobriu que era o ambiente dele. Uhum. Onde ele morava, cara. O pai dele que tinha uma pressão lá, enfim. Ele descobriu, não, realmente, Thiago. Aí ele tá fazendo terapia lá dele, ele descobriu realmente que ele não tinha, não conseguia fazer por conta disso. Uhum. E aí eu digo para você que está assistindo o podcast, eu digo para você o seguinte, você olhando isso que a gente está falando aqui agora, você começa a pensar o seguinte, caramba, isso acontece comigo. Eu tenho um padrão de pensamento que eu não gosto dele, que eu não apoio ele, que eu não curto ele, mas em contrapartida eu volto para ele toda vez. Então eu quero te chamar a atenção do seguinte, você que está aí assistindo. Se você caminhar sozinho, você jamais vai quebrar esse ciclo que você vive de sair e voltar. Jamais você vai quebrar esse ciclo de sair e voltar. Todo ser humano, ele precisa ser liderado. Todo ser humano, ele precisa fazer parte do ambiente que ele quer pertencer. Entende? Ou seja, por que existem grupos empresariais? Por que existem grupos de empresários que se reúnem para estarem juntos, para almoçarem juntos, jantarem juntos, participarem de eventos juntos, trocarem ideias juntos? Porque esse grupo de empresários ele vai se fortalecer juntos, porque esses empresários, eles, como grupo, eles são uma coisa, mas cada um deles como indivíduo, eles são os melhores dos ambientes que eles vivem. Uhum. Sacou? Perfeito. Esse grupo de empresário, eles, enquanto indivíduo, eles são os melhores dos ambientes que eles vivem. Eles são o filho que deu certo, eles são o amigo que deu certo, eles são o cara do colégio que deu certo, ele é o cara da rua que deu certo, entende? Ou seja, então o ambiente que ele vive, ele é um ambiente onde ele é o melhor, ele é o cara de sucesso. E termina que ele, por ser o cara de sucesso, ele não consegue ir muito além do que ele chegou, porque a referência de sucesso dele é o que ele fez. Sim. Entende? Então, quando esse empresário ele busca sentar em outras mesas, quando ele busca estar junto com outros empresários, ele consegue ver outras pessoas com níveis de sucesso diferentes do dele. Níveis de sucesso melhor que o dele. E ele consegue ter outras referências diferentes das referências que aquele meio que ele vive entrega para ele. Então, a gente precisa entender, o André Cardoso que está aqui, ó, eu sou talentoso, Papai do Céu me deu um talento, me deu um dom da oratória, Papai do Céu me deu inteligência para eu poder aprender as coisas com relativa facilidade. Não me dê física e matemática não, que Papai do Céu disse isso não, meu filho. Tudo, menos isso. Isso não te pertence não, meu filho. Isso aqui para você, não, papai, eu quero não, deixa aqui. Né? Mas me deu discernimento, me deu inteligência, me deu uma boa estrutura familiar. Papai do Céu me deu uma série de coisas. Mas eu não estou aqui sentado diante de vocês, sendo André Cardoso que eu sou, porque eu simplesmente sou. Eu só estou aqui sentado diante de vocês, sendo André Cardoso que eu sou, porque lá atrás eu me permiti ser liderado. Porque se eu não tivesse me permitido ser liderado pelo Flávio, eu teria me perdido em mim mesmo. E eu teria me perdido nas minhas escolhas, eu teria me perdido na minha mediocridade, eu teria me perdido nos meus pensamentos, eu teria me perdido nos meus limites de enxergar o que é bom e o que não é bom. Eu teria me perdido no que em fazer o que é fácil e não fazer o que é necessário. Sim. E eu teria me perdido em uma série de coisas. Então, um avião, ele decola e ele pousa, mas ele tem lá uma série de equipamentos que diz para ele exatamente qual a altitude que ele está, qual é a direção que ele está indo, quantos graus, quantos nós, quanto tudo, e aquilo baliza o piloto. Ele tem um plano de voo, né? Sem qualquer uma daquelas coisas, ele só sabe de onde decolou, mas ele não sabe onde é que ele está. Exatamente. Logo, ele pode chegar em qualquer lugar, inclusive em lugar nenhum, e cair no meio do mar. Entende? Ou seja, então, o ser humano que ele escolhe andar sozinho, ele se coloca numa zona de risco infinitamente superior. Ou seja, você se permitir ser liderado, você ter um mentor, alguém de fora do seu ciclo, que te confronta no seu padrão de pensamento, que te confronta no seu comportamento, que te confronta nas suas metas, que te confronta nos seus gastos, que te confronta nas suas escolhas, entende? É a chance que você tem de não se perder em si mesmo. Ou seja, então, quem quer chegar mais longe,
ele precisa ter a força, a capacidade de abrir mão de estar no controle total. Ele precisa se permitir ser conduzido. Ele precisa dizer, ô Tiago, eu quero alcançar isso aqui de caixa, Tiago. Eu quero alcançar isso aqui de reserva. Beleza? Ou seja, ele compartilha com você a meta que ele tem. Ele já entendeu, cara, eu sozinho, eu não consegui guardar esse caixa, porque eu gasto. Eu sozinho, eu não consegui ter essa reserva, porque eu invisto errado. Eu sozinho não consigo ter essa reserva, porque o contrato é errado. Mas, pô, Tiago é um profissional da área, né? Que faz gestão. Então, Tiago, eu quero ter X mil de caixa até o final do ano. Tiago, olha a realidade, olha o que precisa ser cortado, olha o que precisa ser feito. E Tiago está com qual compromisso? De levar ele para o próximo nível. De levar ele para a reserva que ele quer. Aquele objetivo. Exato. Tiago está pensando se isso vai doer nele? Não. Tiago está pensando que ele vai ter que abrir mão? Não, Tiago está fazendo apenas o que precisa ser feito. Exato. Sem sentimento, sem emoção, apenas comprometido com o resultado que Dele. aquela pessoa disse que quer alcançar. Exato. Perfeito? Ou seja, você está liderando ele. Mas quem que vai pagar o preço da jornada? Ele. Ele. E muitas Porque vezes a pessoa não quer, né? Por quê? Porque você vai cortar as coisas, você vai dizer o que ele não pode fazer, ele vai ficar assim na lata até o momento que ele vai se entregar no processo, vai dizer, tá bom, vai ser feito como você quer. Por quê? Porque você está com o guardião de um objetivo dele. Então, nos processos, quando eu estou com um mentorado, quando eu estou com um líder de alguém, eu entendo, o que você quer alcançar? Isso. Eu digo, beleza, vamos lá. Eu vou te dizer o que você precisa fazer. Entende? E qual é o que é que eu sou? Guardião do objetivo dessa pessoa. Guardião do propósito dela. E eu vou confrontar ela onde? Toda vez que ela quiser desviar. Eu vou brigar com ela no quê? Não, você não pode fazer isso? Fulano, você quer isso aqui? Quero. Então, largue mão disso. Largue mão. Ó, Ela olha lembra? para aquilo, ela aí começa. Ela aí começa a seguir. Então, as pessoas precisam entender isso. Quem se lidera sozinho tem mais chance de se perder. Isso é um fato. Agora, as pessoas que te procuram no sentido de mentoria, elas já têm um certo nível de consciência, já têm uma certa ousadia de planos, né, de objetivos. Mas vamos supor, vamos partir do ponto de uma pessoa que ainda o meio influencia muito, ela acha que aquela vida ali que ela tem é ok, e quem tá de fora como líder visualiza nela um potencial absurdo. Sim. Que ela ainda não consegue perceber. Então, ela nem quer, porque ela nem sabe que existe, que é possível, como você trouxe, né? A questão da pessoa que não tem vontade. É porque, às vezes, ela nem sabe que aquilo é possível. Como é que a gente faz esse despertar, como líder? Como você faria esse despertar da pessoa? A gente precisa entender, primeiro, que a versão original daquela pessoa, ela não tem limites. A versão original daquela pessoa, a versão que chegou a esse mundo, vinda de Papai do Céu, direto, é uma versão que não tem limites. É o software sem base zero. Perfeito? E a gente vê isso muito na criança. A criança é intrépida. A criança é ousada. É destemida. É destemida. A criança, ela acha que pode voar, a criança, ela acha que pode ser astronauta, bombeiro, policial, ladrão. Ela pode ser qualquer coisa na imaginação dela. A imaginação dela não coloca qualquer tipo de limite. Quem que coloca limite nessa criança? De novo, o meio. Nos nãos. Não pode, não. É só tesoura para dentro dessa criança. Verdade. 2 toneladas de Eu não. chego em casa, não, não Tiana, não pode, não. Não é? E a cada não, que muitos deles fazem parte do processo educacional, até de tirar ela da zona de risco e de perigo para ela mesma, mas esse processo é um processo que vai deformando a criança. Eu costumo brincar dizendo que a criança está aqui, o sonho está aqui. E aí ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Ficou adulta. O sonho ficou embaixo da sola do pé. Ela já não tem mais a capacidade de sonhar. Ela apenas vive o que é possível. Faz o que é necessário. Perfeito? Então, o grande desafio como líder é de você fazer com que essa pessoa volte a sonhar. Se você pode sonhar, você segredo, pode realizar. O segredo para isso é colocar a pessoa para voltar a sonhar.
Sacou? verdade. É colocar a pessoa para voltar a sonhar. É colocar a pessoa para voltar a desejar algo ardentemente no coração dela. Entende? Se essa pessoa não estiver sonhando, ela não tem força para poder pagar o preço da jornada. Você entendeu porque eu sonho muito? O que faz, por exemplo, alguém que quer muito passar em medicina ficar fazendo 3, 4, 5 vestibulares até passar? Ela tá agarrada num sonho É. indescritível de ser médico. Entende? Antes da gente morar no condomínio que a gente mora hoje, eu levava ela, né? A gente passava, morava no condomínio em frente. A gente passava, tem uma portaria, a gente ia na portaria e voltava. Todo dia essa oportunidade, passava na frente do condomínio, entrava e saía, né? Uhum. Aí eu falava assim, um dia a gente vai morar aqui, relaxa. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos Esse é o trabalhar. Ele objetivo. falava, um dia a gente vai entrar e Literalmente entrar. não voltar mais. Mas você o quê? Sonhava, você investia no sonhar. Sim. Você investia no sonhar. Eu sonhava e materializava, porque eu gosto Então, muito disso, de sim. materializar. Não é só sonhar. Eu tenho que sonhar, né? Eu tenho que sonhar e materializar. Eu falo muito pra ela, ó. O Paulo Vieira tem uma coisa que é o mural da vida extraordinária. Que Isso, você pega tipo isso. Pega as fotos de tudo que você quer realizar, quer conquistar, coloca num compilado, numa imagem só, Exato. para você ver aquilo. Eu sou tipo isso todos aí. Eu os tenho dias, que entendeu? ver isso, Pra sabe? você materializar. Pra eu poder, por exemplo, eu falo com ela, amor, pra eu trabalhar muito mesmo, eu tenho que ter um sonho, um objetivo e ter uma viagem. Uhum. Por quê? Pô, velho, eu vou ver, por exemplo, vou pra Disney. Vamos pra Disney, vamos. Comprei a passagem, pronto. Eu vou trabalhar. Às vezes eu comprei a passagem, não tenho nem hotel, nem ingresso, mas eu comprei a passagem. Uhum. Vamos trabalhar agora. Porque realmente, assim, tem adultos que funcionam dessa forma. Uhum. O cara só trabalha quando o boleto entra. Tem boleto pra pagar, o cara vai trabalhar. E tem pessoas que quando o boleto entra, trava. É, Então, essa é uma exato. técnica para todos, não é tanto pra entende? todos, na Sim, verdade. eu ia Mas- falar isso também, porque eu sou uma pessoa que se eu visualizar demais me dá ansiedade. Ah, não, Aham. Então isso aqui não é uma regra, entende? Mas o que é uma regra? É que de maneira indistinta, as pessoas que transicionam são as pessoas que sonham. Então, o grande problema da maioria das pessoas que, por exemplo, você contrata na tua empresa é que elas não estão mais sonhando, elas estão apenas querendo pagar a conta. Pagar a conta. Entende? E essa pessoa que paga a conta, ela termina se tornando um teto na sua empresa. Uhum, Porque é a verdade. ambição dela é o salário que ela ganha. Isso é só salário. Entende? Tudo que ela fala, tudo que ela quer é só salário. É só o salário que ela foi lá para ganhar. Então, você botou um Exato. salário de 2.500, ela está indo lá para ganhar 2.500. Então, ela não vai ser a pessoa de fazer nada pelo salário de 3. É verdade. Porque ela está no salário de 2.500 e ela vai ter o dissídio. Quando eu falo assim, Entendeu? gente, pensa numa empresa grande. Aí, às vezes, eu trago um exemplo de uma empresa, né? E falo, ó, tá vendo essa empresa aqui? A gente vai ser assim. Uhum, Às vezes, realmente, tem pessoas que uhum. não se vê. Não se vê, entende? Ou seja, então, então a nosso desafio de líder para tirar as pessoas desse lugar comum é conseguir reativar nela a capacidade de sonhar. Sim. Literalmente a capacidade de sonhar, entende? Ou seja, quanto mais nova é a pessoa, digamos assim, mais próximo desse campo do sonho ela está. Ela chega, vou conquistar o mundo, ela chega, você isso, você aquilo, mas à medida que ela vai avançando no mercado de trabalho, tomando tiro, porrada e bomba, ela vai enxergando aquilo que os pais diziam: a vida não é isso, a vida não é fácil, bote o braço, o chapéu até onde o braço alcança. Então ela vai Uhum. começando a receber as pancadas, ela vai começando a parar de sonhar. Então chega uma pessoa que, embora ela respire, ande, fale e domine o trabalho, ela está morta. Uhum. Ela é morta por dentro. Sim. Ela só vai te entregar aquilo que ela precisa fazer. E a sua empresa, para poder crescer, ela precisa ter dentro dela o maior número possível de pessoas que sejam sonhadoras, de pessoas que estejam ainda querendo construir algo para as suas vidas, porque essas pessoas são as pessoas que vão além. São as pessoas que fazem a mais do que precisa ser feito para simplesmente pagar as contas. Uhum. Entende? Ou seja, então, o nosso desafio de pessoas que estão no lugar de liderança é pegar essas pessoas que estão aqui nos assistindo e dizer para elas: caramba, qual o teu sonho? Caramba, o que você quer realizar? O que você não realizou ainda? O que é importante para você? O que, quando você está sozinho, você e Deus, no seu íntimo, você ainda sonha, você ainda se inspira, você ainda gostaria de realizar? O que é importante para você? Qual é o teu sonho? O teu sonho
é você pagar um plano de saúde privado para a velhice dos seus pais. O teu sonho é você sair de um bairro perigoso e ir para um bairro mais tranquilo para poder morar com a sua família. O teu sonho é colocar teus filhos numa escola de um bom padrão para dar para eles um futuro que você não teve. O teu sonho é viajar para Disney. O teu sonho é o quê? O que é o teu sonho? Ou seja, então, quando a gente consegue reativar na pessoa a capacidade de sonhar, você passa a ter um ser humano completamente inédito para ela própria. Uhum. Para ela própria. Perfeito. E eu tenho que mantê-la nesse campo do sonho, porque o fato dela sonhar não quer dizer que ela vai realizar. Quer dizer que agora ela vai viver o confronto de fazer o que precisa ser feito sonhando. Entende? Sonhando. Ou seja, é tipo da coisa. Nós três somos cristãos. No momento em que a gente aceita Cristo como único e suficiente Salvador, não começa o passeio, começam as lutas. Começam as lutas, porque a gente vai ser confrontado com o nosso padrão de comportamento, a gente vai ser confrontado com o que a gente não aceita mais para a nossa vida, a gente vai ser confrontado com mudanças que a gente vai impor e que vai começar a nos confrontar sobre a escolha que a gente fez. Exato. Aqui, muitos desistem da escolha, porque os preços do caminho são altos demais. Alguns vão pagar o preço, vão perder relações, vão perder amigos, vão perder ambientes, porque ele não cabe mais, porque ele não consegue mais estar ali, e ele vai dizer, tudo bem, porque essa nova vida que eu escolhi é prioridade em relação a isso, saca? Ou seja, então é muito sobre isso, sabe, Bruno? É sobre você olhar para o ser humano e entender que ele é consequência de um meio, sabe? Ele é consequência de um meio. E você pensar, caramba, o que eu posso fazer para transformar essa pessoa? O que eu posso fazer para fazer com que essa pessoa sinta diferente, pense diferente, queira diferente, haja diferente? Então, isso aqui é um processo de você ter um profundo amor pelas pessoas, de querer efetivamente transformá-las, ajudá-las dentro das suas transformações, dentro das suas vidas, entende? Sim. Não tem como você fazer isso de uma maneira diferente. Sim. Agora, pensando, né, na questão empresarial, né? Geralmente o pequeno, médio empresário, ele se vê num seguinte contexto. Me confirme se é assim que as pessoas chegam para você. Tá. Atolados muitas vezes de dívidas, muitas vezes com muita dificuldade de gestão de pessoas no seu contexto ali de funcionário, de empresário, de colaboradores, né? E de parceiros, no caso, terceirizados, prestadores de serviço que também estão ali interagindo com a empresa dele. Então, ele tá ali angustiado com aquilo tudo que ele tem vivido. Ao mesmo tempo, ele sabe que ele quer estar em outro nível, mas ele gasta toda a energia do dia dele tentando apagar incêndio diante desse cenário. Uhum. Como é que essa pessoa consegue ter tempo, energia para sair dessa realidade, mudar essa realidade para o próximo nível? A frase que eu pensei não cabe nesse horário, não cabe nesse programa, para eu compartilhar com vocês, entendeu? Mas qual o grande lance do pequeno empresário? É que ele coloca o foco e energia, em geral, na coisa errada. Por exemplo, ele precisa de dinheiro. Onde é que ele pensa? O que é que ele pensa? Preciso de dinheiro. Qual é o pensamento natural dele? Vender mais. Não. Deveria ser isso. Ele pensa em crédito. Economia. Oh, meu Crédito. Deus. Ele pensa em crédito. Você tá precisando de uma consultoria, tá? Porque Entendeu? tá pensando errado. Tá pensando errado. Entende? O empresário, ele age muito como sendo o bombeiro que apaga incêndio. Uhum. Ele está sempre apagando incêndio. E ele trabalha de uma maneira muito, muito homem múltiplo dentro da empresa dele. Ele faz todos os papéis. Sim, Ele faz sim. todos os papéis. E tem um que é o determinante da empresa dele, que é vendas. Uhum. Vendas é o que traz um dinheiro novo para a mesa. Sim. É o que pega dinheiro do mercado sem juros e coloca diretamente dentro do caixa. Sim. Entende? Ou seja, Que resolve os problemas, que né? resolve os problemas. Onde Ou tem seja, dinheiro, tem abundância. Você pode contratar, demitir, fazer, mudar. E aí, o que é que o empresário faz? O que é que o empresário normalmente faz? Vamos supor, eu pego 500 mil reais para montar um negócio. Beleza? Pego 500 mil reais para montar um negócio. O que é que esse negócio precisa fazer? Vender, para poder vingar aquele investimento. Ok? Em sã consciência,
Você, Thiago, como contador, gestor financeiro, você pegaria uma mala com R$ 500 mil em dinheiro, em espécie, colocaria um anúncio, contrata-se, faria uma entrevista com uma pessoa que você achou que é baita perfil, e aí pegaria esses R$ 500 mil em dinheiro e diria aqui para a pessoa, ó, tome conta para mim. Você faria isso? Dar R$ 500 mil dentro de uma mala de dinheiro e dizer para a pessoa, ó, tem 500 mil aí em dinheiro, Tem tá? 500 mil, tá? Para você tomar conta para mim? Ixi, Você faria isso? muito difícil. Muito difícil. Concorda comigo? Muito difícil. Mas é isso que todo empresário faz. Todos os dias. Eles pegam o dinheiro de uma vida, investem para abrir uma empresa, colocam um anúncio de contrata-se, contrata alguém para vender para ele com a responsabilidade de vingar o investimento dele. É isso mesmo. Quem é a única pessoa que está no risco daqueles 500 mil que ele usou para investir em Ele empresa? próprio. Ele. Próprio. Quem é a única pessoa que vai pagar qualquer preço que o trabalho exija para ele vender o que for preciso para vingar o negócio? Ele próprio. Ele próprio. Porque se você contrata uma terceira pessoa para trabalhar com você, essa pessoa vai encontrar o quê? As barreiras, as dificuldades do trabalho de vendas. Uhum. É desafiante você ligar Sim. para as pessoas, oferecer um produto, a pessoa dizer não quero. É desafiante Sim. você ligar para uma pessoa, ela sequer te atender. Sim. É desafiante você mandar uma mensagem para a pessoa e ela sequer responder. É desafiante você sentar com a pessoa e convencê-la sobre seu produto, seu serviço, para ela comprar, para ela investir. Uhum. Existe um desafio inerente à profissão do vendedor, Uhum. correto? Sim. Se o meu risco é apenas o meu emprego, Oxi. no momento que eu estou ligando, ninguém me atende, estou mandando mensagem, ninguém me atende, estou fazendo um negócio e me atende, não estou conseguindo vender, o que é que eu faço? Pô, Tiagão, Tchau. cara, valeu a oportunidade, obrigado, mas minha tia estava com a vaga, que ela estava falando com um amigo dela, que essa vaga surgiu, e eu vou lá porque lá é mais a minha cara. E foi. Exato. E vai. Sacou? Uhum. E aí o que é que o empresário faz? Contrata outra pessoa. Mas ele não quer ir, muitas vezes, para a linha de tiro Uhum. para ser o seu principal, melhor vendedor. Uhum. Ele quer terceirizar, ele quer pegar o que ele investiu e dar para outra pessoa a responsabilidade de vingar o seu investimento, pessoas que não têm qualquer nível de compromisso, comprometimento com aquele capital que for investido. Uhum. Entende? Ou seja, então, se o empresário ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa estar aonde gera caixa, ele precisa estar nas vendas, ele precisa estar diretamente sentado, a bunda na cadeira, Onde pendurado mexe no o ponteiro. telefone, de domingo a domingo, ligando, trabalhando o que for necessário. Uhum. O que for necessário. Se Teve ele não um- faz isso, ele vai ser gestor de dívida, ele vai ser gestor de planilha. Falou certo. Ele vai ser o cara que vai estar se preocupando que não está vendendo o suficiente, que não tem caixa suficiente, está descobrindo um santo para cobrir outro, Uhum. porque ele está usando a teoria do lençol curto o tempo inteiro. Exato. Entende? O Flávio, ele teve sucesso porque Flávio sempre entendeu o seguinte: a minha empresa é uma empresa de vendas, não é de curso de inglês. Uhum. Ele entende que ele tem a MLS para o mercado é uma liga de mentores, mas para ele é uma empresa de vendas. Uhum. Para dentro de cada mentoria, ele está cobrando que as mentorias tenham estratégia de venda, tenham equipe de vendas para poder venderem cada vez mais. São empresas de vendas. Uhum. Entende? Então você tem um escritório de contabilidade. Se você entender, e a minha empresa é uma empresa de contabilidade, o seu olhar vai estar onde? No serviço de contabilidade. Exato. Se você entender que a sua empresa é uma empresa de vendas, o seu olhar vai estar onde? O ponteiro. Nas vendas. Exato. Entende? Ou seja, no que você crê que a sua empresa é, lá estará o seu olhar. Uhum. A minha empresa é empresa de contabilidade. Estou olhando aqui o serviço. Exato. A minha empresa é empresa de vendas, que vende contabilidade. Meu olhar está nas vendas. Exato. Meu olhar está nas vendas. Então, por exemplo, vocês são sócios, beleza? Vocês são sócios. O que é que eu vejo muito do empresariado, do pequeno empresário? Eles se comportam o tempo inteiro, uma dupla de sócios, como o Cosme e Damião. Coladinhos, grudadinhos. Você já viu alguma imagem de Cosme e Damião, para quem é da Bahia, né, que conhece? Cosme e Damião, você já viu alguma imagem de Cosme e Damião sendo vendido as peças separadas? Não, nunca. Nunca.
Eles estão na mesma base de gesso ou de plástico, Isso. uma peça só, e os dois lá grudados que nem um poste. Eu acho que um ao lado do segurando outro. até o mesmo petrecho lá, né? O mesmo negócio. Eu acho que até usa o mesmo gesso para fazer É. um braço só, os dois estão lá grudados. A maioria dos empresários, dos pequenos empresários, eles agem como Cosme e Damião. Onde um tá, o outro tá. O que um faz, o outro faz. Entende? Eles não têm compartimentação da empresa em setores, em áreas onde cada um é responsável e tem métricas, metas, desempenho e etc. Uhum. Entende? Ou seja, então eles usam a teoria de que os dois fazem tudo. Se Sim. um faltar, o outro dá O outro conta. cobre. Se o outro faltar, o outro cobre. Entende? Então, nessa teoria, eles usam a teoria de que trabalho em equipe são duas pessoas juntas fazendo a mesma coisa. E eu costumo dizer para as pessoas, trabalho em equipe, isso não é trabalho em equipe, isso é burrice coletiva. Trabalho em equipe são pessoas diferentes fazendo coisas diferentes para que um todo Meu seja Deus. feito. Sim. Para que um Isso. todo seja feito. Entende? Ou seja, então vocês são sócios. Um vai ter que ser o CEO dessa empresa de vocês. Entende? E dentro dessa estrutura, desse organograma da empresa, Uhum. dentro da empresa no dia a dia, não trabalham os sócios. Uhum. Dentro da estrutura do organograma da empresa, trabalham os papéis. Exato. Sacou? Trabalham os papéis. Então, quem é o CEO? Só é um. Exato. Quem é o CEO? O CEO é aquele que os sócios determinaram para que direção vai a empresa e o CEO é responsável por tornar aquela decisão dos sócios executável. Ele é responsável por garantir que vai naquela direção. Perfeito? Então, vamos supor, vocês dois são sócios, beleza? Então, vocês fazem reunião de sócios uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, que é o momento onde vocês, como sócios, avaliam o quê? O desempenho da empresa, o resultado da empresa e para onde a empresa vai. Dessa reunião de sócios, vocês decidiram o quê? Ó, nossa empresa precisa alcançar um faturamento esse ano de X milhões, essa empresa esse ano precisa aumentar a carteira de clientes em X%, a empresa esse ano precisa cortar os custos em X%, a empresa esse ano a gente vai mudar ela de escritório para outro local, um local maior. Beleza? Os sócios tomaram uma decisão em conjunto. Decidiram, discutiram, quem tiver o melhor argumento convence o outro. Isso aqui não é mais discutido, mas nunca, até a próxima reunião de sócios, Uhum. que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, seja o prazo que for. Entre essas reuniões de sócios, não existe mais discussão de nada em relação ao que foi discutido na reunião anterior. Exatamente. Perfeito? Então aqui, mas entre esses dois sócios, tem papéis. Quem vai ser o CEO? Porque dentro da empresa, os funcionários, eles não podem servir a 2 senhores, eles precisam servir a um só. Eles precisam ter um cabeça, alguém que eles entendem, ele que manda, ela que manda. A direção quem está dando é ele. Todos ouvem quem? Aquele, que é aquele que aponta a direção. Ah, André, mas se um vai ser CEO e outro vai ser o diretor, esse aqui tem um status maior. Não, o que está no papel de CEO é o que serve melhor ao propósito da empresa naquela função. Percebe? Ou seja, aqui não tem ego, aqui tem o que é melhor para a empresa porque os sócios querem o resultado da empresa. Perfeito? Faz sentido isso Faz aqui? sentido. Sim. Então, isso aqui é o CEO da empresa. E o outro vai para um papel de diretor de determinada função. Então, por exemplo, na WiseUp, desde o começo, o Flávio sempre foi o CEO. E a Luciana sempre foi a diretora financeira. Dentro da empresa, eu nunca vi o Flávio chamar Luciana de meu amor, mozinho, dengo ou qualquer coisa desse tipo. E nem ouvi a Luciana se referindo ao Flávio também dessa forma. Era sempre Flávio, era sempre Luciana, porque ali dentro era o quê? Papéis. Ele era o CEO. E quem é que deva ser o CEO da empresa? O CEO da empresa deva ser a pessoa que é o visionário, que é quem tem a maior aptidão de liderança, de influenciar pessoas para comprarem um propósito comum e levar um time inteiro em uma mesma direção.
O CEO não pode ser necessariamente a pessoa que tenha o papel de chefe, mas a pessoa que é o visionário, a pessoa que lidera, a pessoa que influencia, a pessoa que arrebata, a pessoa que aponta a direção. Entende? Uhum. Esse é o CEO. Luciana, Flávio sempre foi o visionário. Então, Flávio acumulava duas funções, CEO e diretor comercial. Luciana, diretora financeira. Qual era o papel da Luciana? O papel da Luciana era servir ao CEO. Como? Criando a estrutura financeira para que os projetos estabelecidos pelo CEO da empresa pudessem ser executados com excelência. Esse era o papel da diretora financeira. Servir ao CEO, criando a estrutura financeira que os projetos e as ações que ele precisava tomar fossem execuíveis do ponto de vista financeiro. Ela tinha que controlar o fluxo de caixa, tinha que tirar dinheiro de uma conta, botar em outra, mobilizar, desinvestir em uma área, investir em outra, para poder estar alinhada com a visão que o CEO precisava que fosse executada financeiramente. Perfeito? Então, aqui um papel consciente, papel funcional. Dentro da empresa não são sócios. Uhum. Dentro da empresa são as funções. E vive-se as funções. Então, a maioria dos pequenos empresários... E quando você vai para a empresa grande, qual a estrutura que você encontra? É essa. É essa de um sócio que está no papel de CEO, de outro sócio que está no papel de diretor de marketing, de outro sócio que está no papel de diretor financeiro, desses que são diretores prestando contas ao que é CEO, esse que é o CEO cobrando dos demais, porque ali não é o sócio cobrando de um sócio, ali é o CEO cobrando de um diretor. Percebe? Uhum. Então, em qualquer grande empresa, você vai ter essa estrutura. Mas quando você vai para a pequena? Quando você vai para a pequena, é todo mundo fazendo tudo, é todo mundo fazendo as coisas juntas, ninguém é dono de nada. O cara que faz venda, ele faz manutenção, ele faz a contabilidade, ele faz a coisa toda. Uhum. E aí, se ele não está exclusivamente... Então, Flávio, o que Flávio fazia? Ele, como CEO, ele uma vez por semana... ele tinha reunião com a diretoria. Naquele dia, ele estava exclusivamente como CEO. Ao longo da semana, ele era o diretor comercial. Perfeito. Se algum dos diretores tivesse alguma demanda ao longo da semana, procurava ele individualmente. Entende? Mas reunião de diretoria toda sexta-feira, onde ele traçava o quê? A meta de cada diretor para ser apresentado na próxima semana. Uhum. Ao longo da semana, cada um cuidando do seu, e ele cuidando dele, que era a diretoria comercial. Então, sempre 75%, 80% do tempo do Flávio foi dedicado à área comercial. Perfeito. Foi dedicado a área vendas. que mexe o ponteiro, né? Que é a área que mexe o ponteiro. Agora, se o cara faz a área comercial, se ele faz a área de marketing, se ele faz a área de TI, se ele faz a área de produtos, se ele faz a área de serviço, se ele faz a área de tudo, que tempo ele está dedicando para a área comercial? O que sobra. Exato. Porque cada uma dessas áreas tem sua própria dinâmica, tem vida própria. Sim. E Exatamente. o comercial fica com o tempo que sobra. Ele encaixa um almoço com um potencial cliente, um café com um potencial cliente dentro da agenda de várias outras coisas que estão absorvendo ele. Exato. Então, se aquele sócio ele tivesse preso no papel comercial, ele ia viver o dia inteiro dele pensando apenas em como vender mais. Trazer mais dinheiro. Em trazer mais dinheiro para dentro de casa. Mais clientes. Ou seja, ao invés de uma carteira de 800 clientes, teria uma carteira talvez de 1.000, 1.500, 2.000 clientes. Já não estaria mais naquele endereço, a gestão financeira já seria outra, o time já seria outra, a tecnologia embarcada seria outra. Entende? Então, o grande problema do pequeno empresário é que ele começa com a estrutura do conhecimento que ele tem, a empresa cresce mantendo o conhecimento que ele tinha. E aí esse conhecimento que ele tinha, às vezes, não suporta o crescimento e ele estagna. Limita, né? Uhum. Entende? Então, eu me lembro que teve um momento que o Flávio e a Luciana tinham crescido muito a empresa, já tinham quase 30 unidades próprias, e eles faziam a gestão dessas unidades ainda a partir do modelo da primeira, sendo que mais robusta, né? Era uma coisa maior. E aí, Flávio se pegou um dia que ele estava no aeroporto, ele encontrou Luciana no aeroporto, ela indo para uma unidade, então imagina, eles tinham quase 30 unidades espalhadas pelo país,
Ele viajava o tempo inteiro para ir de uma unidade para outra, tipo assim, girar um peão aqui, pá, deixava o peão rodando, ia para outra unidade, pá, girava o peão, ia para outra unidade, pá, girava o peão. Quando chegava lá em tal unidade, o peão da primeira já estava caindo, então deixa eu voltar lá, pá, vai girar de novo o peão. Então Flávio viajava que nem um louco e Luciana também viajava que nem uma louca. E eles não iam necessariamente para as mesmas unidades, porque estavam em estágios diferentes cada unidade. Sim. Entende? Então, Flávio, um belo dia, ele sentou, ele encontrou Luciana, que estava indo pegar voo para outra unidade, e sentou no portão de embarque, naquelas cadeiras já na frente do finger que ele ia embarcar, e dormiu. Nossa. Apagou. Ixi. Apagou. Dormiu. Quando ele acordou, obviamente acordou, já tendo perdido o voo. Eita. Beleza? Só que o mais grave não foi isso. Ele acordou sem saber aonde estava, Ixi. qual era o aeroporto. Nossa. Ele acordou sem saber de onde ele tinha vindo e sem saber para onde ele estava indo, Caramba. de tão cansado. Nossa. Ele meteu a mão no bolso, pegou a passagem e viu qual era o aeroporto que ele estava e qual era a cidade que ele estava indo. Ele ali pegou saiu do aeroporto, pegou um táxi e foi para casa. Não foi mais. Naquele dia ele entendeu que a estrutura que ele tinha de gestão não era mais compatível ao tamanho que ele tinha. E aí eu me lembro que Flávio contratou, na época, uma consultoria de OIM para poder fazer toda uma reestruturação de gestão da empresa para poder readequar a empresa ao novo tamanho que ela tinha de gestão. Uhum. E a partir daí, Flávio passou a ser o cara que começa a investir pesado em sistemas, começa a investir pesado em gestão, começa a investir pesado em mecanismos para poder fazer uma gestão melhor da empresa à medida que ela foi crescendo. A gente passou por várias mudanças de troca de sistema, passou por várias estruturas diferentes de gestão. Me lembro que o Flávio, uma vez, ele foi morar na Austrália, ele foi morar do outro lado do mundo, porque ele queria criar autonomia da diretoria dele. Caramba. Ele precisava estar longe o suficiente para que ele não pegasse um avião e tivesse 2 horas depois no lugar para resolver o problema. Ou seja, os diretores dele saberem que ele estava longe e que eles tinham que resolver as coisas. Para ele engrossar a panturrilha, as pernas dos diretores dele para suportar o peso da gestão da empresa nos seus setores. Ele foi para a Austrália. Fuso horário diferente, tudo diferente, morou lá 6 meses. Ali ele conseguiu fazer um processo meio que de ruptura com o tipo de gestão que ele fazia dos próprios diretores. Dali ele volta e foi morar nos Estados Unidos e desde então passou a morar em outros países, entendeu? Continuando a fazer a gestão da empresa e a empresa dando salto de crescimento. Uhum. Então, muitas vezes, o pequeno empresário, ele não consegue ter essa visão. E então ele tem a mesma estrutura que ele tinha de quando abriu, ele tem hoje com o tamanho que ele já alcançou, entende? E aí começa a ficar o quê? Pesado. Ele começa a ver que está trabalhando muito, que não está saindo do lugar. Ele começa a ver que está gastando dinheiro, que está pagando muito imposto, que está pagando muito funcionário, que não está rendendo, que a margem está diminuindo. Por quê? Porque ele tá tendo a mesma mentalidade que ele tinha quando ele inaugurou, é a mesma mentalidade que ele tem hoje, já com algum sucesso. Isso se ele vingou. Exatamente. Se ele vingou, se ele conseguiu ter a visão de que vendas era extremamente importante. E é muito interessante quando você fala isso, porque isso mostra que um formato de gestão que deu certo para fazer crescer até ali, a partir dali já não fazia mais sentido. Então, não quer dizer que você começou com um formato de gestão que deu certo, que você vai usar isso para o resto da sua trajetória profissional. Fez sentido para o Flávio até um determinado momento, mas chegou um momento que ele falou que isso aqui ficou insustentável, já não faz mais sentido. Então, revisitar o que está sendo feito e repensar é importante, né, na trajetória. E às vezes, quando você está sozinho, você não consegue olhar para isso e ver que aquilo ali já não cabe mais. Você não consegue olhar para aquilo e ver, não pode mais ser feito desse jeito. Você fica preso dentro daquilo que você faz, até mesmo que você tem medo de mexer. Porque aquilo é tudo que você conhece. Aquilo é tudo que você domina. Que você fez daquele jeito. Entendeu? Bom, a conversa tá muito boa, tá muito excelente, tá muito, muito bom, mas nós chegamos no final, né? Infelizmente, chegamos no final. Grande André, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço o convite. É sempre. muito bom estar com você, né? Nós fazemos parte de um ecossistema
que é muito bom, como você falou, estar ao lado de empresários que elevam o nosso nível, né, para outro jogo, realmente faz total sentido. Desafio a ser melhor, né? Exatamente. E, para a gente encerrar, um erro que você cometeu, ou alguém cometeu com você, e que você fala para o empresário assim, ó, não cometa esse erro. Qual? Cara, assim, esse foi um erro que eu cometi comigo. Que eu Uhum, cometi comigo e que Flávio tentou impedir que eu cometesse, mas ele não conseguiu e eu paguei o preço de 2 anos da minha vida andando de lado, tá? Na trajetória, como empresário, na vida como um todo, uma única certeza que a gente tem é que a gente vai ser traído, que a gente vai ser enganado, que uhum, a gente pode ser usado por pessoas, entende? Até mesmo porque o único prego que recebe martelada é o que está para fora, Uhum. né? É o que se destaca, né? Então eu tive um episódio na minha vida em que eu tinha uma equipe comercial de altíssima performance, que vendia muito, que colocava a minha unidade, minha franquia da WhatsApp Salvador, num destaque de top 3 do Brasil Caramba. naquele cenário, entendeu? Eu só perdia para São Paulo naquela época. São Paulo, às vezes Rio. E aí o que acontece? E aquela minha equipe de alta performance, em um dado momento, ela começou a se desfazer. Um por um foi pedindo demissão, foi saindo e etc. E eu sem entender porque estava se dissolvendo, uhum, entende? Até que teve um cara, Joel, não me esqueço o nome dele, ele pediu para sair mas ele pediu para sair pelo motivo certo. Ele pediu para sair porque ele não queria fazer parte do que estava acontecendo. E na uhum, hora que ele pediu para sair, ele veio para mim e me comentou: André, olha, eu vou sair e tal, mas não vou sair pelo motivo que os caras estão saindo. Eu, como assim? Que motivo? E aí, porque Fulano e Beltrano, junto com Cicrano, saíram e estão abrindo outra escola de inglês. Hum. hum, Estão abrindo outra escola de inglês e estão levando a equipe comercial toda daqui, Ixi. entendeu? Então, quem está aqui como supervisor está indo para lá quem está aqui como assessor está indo para lá como supervisor. Quem está indo como supervisor está indo como gerente. Estão pagando comissões maiores e estão levando todo mundo para que está aqui para já começar rampando. Só que, cara, tudo que eles sabem foi você que ensinou, tudo que eles têm de habilidade foi você que ensinou, e isso para mim não está certo. Cara, aquilo me rasgou, porque eram pessoas que eu tinha dedicado. Uhum. Eu dedicava 14 horas do meu dia para a vida daquelas pessoas. E eu uhum, transformei a vida daquelas pessoas para muito melhor. sim. Entende? Para muito melhor. E eu me senti literalmente punhalado pelas Apanhado pelas costas, costas. traído, e aquilo meu coração se escureceu. E foi tão grave foi tão intenso que o Flávio, na época, ele pegou um voo, saiu do Rio de Janeiro, veio para Salvador, e o Flávio ficou um dia inteiro comigo aqui em Salvador. Ficou 24 horas comigo aqui em Salvador, me falando sobre as várias traições que ele já tinha passado, Uhum, as várias Sim. punhaladas que ele já tinha passado. E ele falando para mim que o ser humano ele dá o que tem. E que você sim. não pode cobrar de uma pessoa o que ele não tem para dar, e que eu não me perdesse, porque se eu me perdesse, aquelas pessoas venceriam e etc. E apesar da palavra dele, eu passei 2 anos sem acreditar nas pessoas. Eu deixei de ser o cara que liderava para ser o cara que contratava vendedor, Uhum, entendeu? Que trabalhava cobrando resultado. Eu não formava, eu não conduzia e etc. E a performance da minha empresa, obviamente, não foi a mesma durante esses 2 anos. Eu não montei nenhuma outra grande equipe durante aqueles 2 anos, até que eu consegui me libertar daquele mal que estava ali em mim. uhum, Então, eu digo para você, para quem é empresário, que quando você resolve empresariar, quando você resolve dar esse passo, você deixa de ser pedra e você passa a ser vidraça. E os meninos vão jogar pedra em você, vão jogar pedra nessa vidraça. Então, que você não se perca,
Não se permita se perder, que você suporte o processo de ser vidraça, que você suporte o processo de, às vezes, ser traído por quem você não espera, e entender que se isso está acontecendo, é porque você é bom. Se isso está acontecendo, é porque você virou referência. Se isso está acontecendo, é porque você tem algo que aquelas pessoas invejam, entende? Então, não se permita se perder. Eu me perdi uma vez na minha vida e não recomendo isso a absolutamente ninguém. Nossa, Maravilha, meus amigos. muito bom. Se Que você história, não viu? assistiu o episódio completo, mas pegou esse trecho aí, eu tenho certeza que já vai ter valido muito a pena. Exatamente. Então, mais uma vez, grande André Cardoso, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi Obrigado a muito vocês. boa. Obrigado Fez a você, total obrigado. sentido para esse episódio de hoje, tá? E para você, caso você não curte ainda, tá? Curta esse episódio, se inscreva no canal para você ficar ligado aí nesse episódio que ele vai sair, né? Para você assistir nas redes sociais também. E também para você ficar ligadinho nas nossas redes sociais no Instagram, tá? Meu Momento Podcast, não é isso? @Meu Momento Podcast. E as redes sociais também, André Cardoso. Fala aí, Andrezão, seu Instagram, suas redes sociais. André Cardoso, _AC, no Instagram, no YouTube, é o mesmo nick. Já fez tudo igual, Aí para sim. facilitar para você me seguir. Aí Perfeito, sim. exatamente. Então, pessoal, é isso, tá? O papo com o André Cardoso, né, foi um choque de realidade sobre o que é gestão de verdade, né? Ele nos mostrou que para expandir não basta ter técnica, é preciso movimento, clareza, estratégia e coragem para liderar. André, muito obrigado mais uma vez por abrir os bastidores da sua carreira e por nos mostrar o caminho da escala real. Esse foi o Meu Momento Podcast.